Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando com hash agora numa aplicação um pouco diferente. Então, a gente veio entender o conceito que é hash, da estrutura de mapeamento chave-valor, entender a utilização de hash enquanto tabela de dispersão, para que a gente consiga ter um acesso mais rápido, um acesso preferencialmente direto, isso tanto no armazenamento interno quanto no hash encadeado, que foi o que a gente viu na última aula, que a gente fez a implementação, a gente viu como ele é funcional. O importante é a gente entender o conceito, como ele funciona. E depois, se for necessário, a gente detalha um pouquinho mais a respeito do código. Agora, hoje, a gente passa para uma outra aplicação de hash, que é algo que é amplamente utilizada e é a principal aplicação que a gente vê hash hoje dentro da informática, que é como função criptográfica de uma única via, que é utilizado para que a gente possa ter um sistema de armazenamento seguro em senhas. Então, a gente vai ver o conceito, vocês vão utilizar, vocês vão aplicar isso dentro do sistema de vocês. Então, a gente tem um projetinho lá em Java, lá que vocês vão ter que desenvolver, que vai trabalhar junto com a disciplina de banco, de engenharia de software, e também vai pegar esse conceito de hash para vocês poderem aplicar e deixar o sistema de vocês mais seguro. Então, os dados, a senha da aplicação, ela não vai ser salva de forma textual. Então, vocês vão salvar ela como um hash lá dentro do banco. E a gente vai ver como fazer isso, como utilizar uma função hash dentro desse processo. Existem diferentes APIs, diferentes bibliotecas que podem ser utilizadas, algoritmos diferentes, então a gente vai ver uma forma de se fazer isso, e só deixando claro que essa não é a única. Então, primeiro a gente vai ver a parte conceitual, depois que a gente entender a parte conceitual, a gente vai numa prática ali para poder ver como que o hash funciona, e depois a gente vai trabalhar com código e depois, posteriormente, vocês vão finalizar e fazer a implantação dessa estrutura de hash, de utilizar banco de dados no sistema de vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui só para a gente poder começar a trabalhar juntos aqui. Então, a gente vai trabalhar com hash aqui, no que tange de criptografia. Então, a gente pensar o conceito de criptografia, a gente tem que ter como criptografar e descriptografar. E aí pode ter muita gente falando que hash não é uma função criptográfica, não é criptografia. Hash é uma função criptográfica de uma única via, porque através de uma chave, de um determinado valor, ou seja, uma senha, eu consigo gerar um hash. Mas a partir desse hash eu não consigo voltar na senha. É impossível eu conseguir voltar, a não ser que eu saiba qual que é a senha para gerar o hash e comparar. Por quê? Diferentes senhas ou diferentes chaves, como a gente já viu, pode gerar o hash para o mesmo valor. Então, por isso que o hash é considerado uma função criptográfica de uma única via e é muito utilizado dentro desse processo de armazenamento para poder dar segurança às senhas. Então, se a gente pensar a criptografia em si, é o ato que a gente quer codificar dados e informações para gerar uma estrutura sem sentido. Então, vocês vão ver muito conteúdo sobre criptografia, tem muita coisa falando sobre os diferentes métodos de criptografia, que isso remonta lá na época dos gregos troianos, tem a criptografia de César, a criptografia baseado em deslocamento do dicionário, então eu adiciono 3 caracteres adiante ou atrás, faço inversão, criptografia baseada em chave privada, baseada em chave pública, então tem muita coisa por trás de criptografia. O nosso objetivo aqui ele é bem específico, entender como o hash é utilizado dentro desse processo. Então, o hash aqui ele é utilizado no sentido de proteger a senha. Então, a gente tem uma determinada senha aqui que a gente quer proteger, a gente tem um username e senha. Aqui, ó. Então, a gente tem o username e senha. O username eu não estou nem aí, a gente vai salvar ele direto no banco. Agora, a senha, a gente vai passar por um algoritmo de hash, e essa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele vai gerar um hash. Então, esse hash aqui, como ele vai ser gerado, aí existe um processo. Aí existem algoritmos específicos que fazem o hash. Ah, você pode fazer seu próprio hash? Pode. Só que existem hashes seguros. Você pode pegar essa senha que a pessoa passou e você gerar um hash. Você inventar um hash aí. Só que aí existem os message digits lá, que são os padrões. A saída do hash, ele sempre vai ser do mesmo tamanho. Então, não importa se eu digitar 2 caracteres ou 10 caracteres, a saída sempre vai ser a mesma. Então, esse padrão gera uma confiabilidade grande. Então, a gente vai pegar a nossa senha, passar pelo algoritmo de hash, que a gente já viu. Então, faz mapeamento, chave, valor. E esse valor a gente vai salvar no banco.
Então, aqui a gente vai ter os dados do usuário, que aqui no caso que o Henry aqui, que é o usuário, e o que está salvo no banco não vai ser a senha realmente, vai ser o hash da senha. E não tem como eu pegar essa senha e voltar ela. O que tem é o quê? Eu pegar a senha de verdade, gerar o hash e vou comparar com o que está no banco. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar aquele hash lá que está no banco, eu vou pegar a senha que o usuário digitou, gero o hash e comparo os dois. Então, eu comparo hash com hash para ver se é igual. Eu não comparo a senha. Eu não pego o que está no banco e volto para comparar. É o contrário. Eu pego o que o usuário digitou, gero o hash e comparo com esse hash que está na senha. Qual que é o objetivo disso aqui? Se houver alguma exposição do banco, então, se alguém ir lá e roubar o banco, por exemplo, conseguir acessar, explorar alguma vulnerabilidade, pegar os dados, como já aconteceu aí por grandes players da tecnologia, o que a pessoa vai ver, pode ver alguns dados sensíveis, como, por exemplo, CPF, ou algum tipo de informação, mas a senha de acesso ela vai estar encriptada. Então, se alguém consegue, por um canal, sei lá, por trás do sistema, ir lá no banco, então tem uma porta lá aberta no banco, ele consegue pegar o banco que tem lá, ele consegue acessar uma tabela lá com as informações confidenciais, mas ele não vai conseguir acessar o sistema propriamente dito para poder executar uma operação. Por quê? Porque a senha ela está encriptada, ou seja, ela está com hash. E a técnica que se utiliza para fazer isso é a partir de word list. Então, existem senhas que são fracas, que são mais comuns, que são palavras, e aí ele vai conseguir testar. Então, você tem word list de alguns milhões de palavras, e a gente vai ver como isso funciona também. A gente vai ver um exemplo, não para ninguém hackear ninguém, mas para você entender como funciona, para que a empresa onde você for trabalhar, que você for gerir o sistema de TI, você não deixar isso acontecer. Então, aqui dentro da criptografia com senha, então existem diferentes algoritmos. Então, existem chaves aí de 64 bits, existem chaves aí de 128 bits, de 256 bits e até de 502 bits. O que isso quer dizer? Quanto maior a chave, maior vai ser o resultado do seu hash ali e maior a quantidade de possibilidades para poder tentar quebrar. Então, se eu pegar num PC comum uma chave de 64 bits em força bruta, testando todas as possibilidades, demoraria em torno de 100 anos. Ah, mas como que a gente vai colocar lá uma senha de 8 caracteres usando o hash 256 e o sistema ele consegue quebrar em poucos segundos? É porque ele vai pegar a word list, ele passar por essa word list, gerar os hashes e bater nas possibilidades, é fácil. Tentar quebrar na força bruta é algo basicamente impossível. Então, quanto maior o teu hash, então se você tiver um hash maior, se você pegar lá um hash de 8 bits, você vai ter 2 elevado à oitava, vai dar 65 mil possibilidades. Se você pegar um hash de 32 bits, vai ser 2 elevado a 32, você tem 4 bilhões de combinações possíveis, que vai fazer com que, se o computador fizer 100 tentativas por segundo, ele vai levar em torno de 2 meses processando. Logicamente, um computador normal, isso é levando uma quantidade de ciclos de 100 tentativas por segundo. Logicamente, você não vai bater no sistema, que o sistema vai travar. Isso considerando que você tem a chave na tua mão e você vai testar ali de forma local, na sua máquina. Então, assim, quanto maior o algoritmo que você vai usar, quanto mais bits ele utiliza, mais difícil vai ser de desencriptar ele. Então, a lógica vai ser isso aqui, ó. Se a gente tiver lá usuário e senha, e eu pegar esse usuário e senha e salvar direto a senha aqui no banco, e alguém lá acessar o banco de dados e roubar os dados, ó, ele está com a senha. Então, o cracker lá, o hacker, ele vai conseguir ter acesso à senha. Logicamente, essa senha tua pode ser de vários outros sistemas e ele vai conseguir explorar uma vulnerabilidade e acessar realmente o sistema, seja o Facebook, seja o banco. Agora, quando a gente trabalha com hash, encriptando essa senha, a gente vai ter a senha, vai passar por um algoritmo e vai salvar no banco o hash. O cara, na hora que ele roubar, ele vai conseguir ver alguns dados, mas a tua senha ele não consegue, porque ela está encriptada. Aí, logicamente, ele pode usar algumas técnicas baseadas em word list, em lista de palavras, para tentar voltar a isso. Mas não tem como. Voltar no sentido é testar várias combinações, mas não tem como. Então, o que tem que ser salvo no banco, isso é algo essencial dentro do desenvolvimento de software, é salvar o hash. Então, vocês vão salvar o hash e a gente vai ver como fazer isso. A gente não vai fazer a parte do banco, mas a gente vai salvar num arquivo texto hoje, e aí depois vocês só vão mudar do arquivo texto, vocês vão apontar para o banco aí dentro do sistema que vocês vão desenvolver. Então, a gente vai usar as chamadas message digits aí
que são funções hash que eles vão gerar um código de tamanho fixo. Então, não importa se a gente colocar uma senha, isso sempre numa única direção. Se eu colocar uma senha de 4 caracteres, ele vai gerar um hash de tamanho fixo. Se eu gerar uma senha de 10 caracteres, ele vai gerar um tamanho fixo. Isso a gente vai ver na prática ali. A ideia desse message digits aí, que ele vai ter sempre um padrão que quem olhar ali não vai ter a menor ideia. Porque pensa, se eu colocar uma senha de 4 caracteres e gerar um hash de 4, ou colocar uma senha de 10 e gerar um hash de 10, eu já estou passando o tamanho da minha senha. Então, eu vou diminuir muito o trabalho de quem vai tentar quebrar ela. Agora, se sempre o tamanho ali vai ser de 30 caracteres, de 50 caracteres, independente da minha entrada, quem vai olhar ali não tem a menor ideia de qual que é o tamanho dele. Então, esse é o ponto. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a senha que o usuário digitar, vai gerar o hash e vai comparar com o hash que está no banco. Se ambos se igualarem, o acesso está liberado. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, lá em Java, a gente já tem uma API lá, a biblioteca, que implementa os algoritmos de message digits, o MD5, o SH, ou SHA, né? Tem gente que fala SHA ou SHA. O MD5, ele é um algoritmo um pouco mais antigo, muita gente recomenda não utilizar ele é 128 bits. E aí tem o SHA, que já trabalha com 256 bits. Então, a gente vai usar como exemplo o SHA, a gente vai ver como isso funciona, essa história que eu estou contando, e a gente vai fazer realmente a implementação. Então, para que a gente possa gerar os nossos arquivos criptografados, a gente vai criar uma instância do algoritmo. Então, eu já criei uma classe, eu já criei uma estrutura, está lá no ambiente virtual, só para facilitar, em termos de front, em termos do algoritmo base que está por trás. E a gente vai aprender como utilizar ele, que é o que a gente precisa. A gente só vai criar uma instância, a gente vai chamar, passar a senha que o usuário digitar lá na caixinha de texto, vai dar um make hash, só isso. Em C# não precisa fazer nada que a gente vai fazer em Java em termos de criar biblioteca, porque ali em Java a gente precisa fazer algumas coisas, criar duas funçõezinhas, na verdade isso já vem na documentação até, mas você tem que criar duas funçõezinhas dentro de uma classe e chamar ela. Em C# é só você dar um make hash e pronto, você só dar um import e um make hash, é uma linha. Agora, em Java, é um pouquinho mais chato no sentido que você tem que criar essa classe antes, colocar as funções, os métodos que você vai utilizar para gerar o hash e depois chamar ele. Mas do jeito que está, para a gente vai estar tranquilo. A gente vai passar a informação que a gente quer criptografar, e a gente vai ter a nossa criptografia pronta e vai poder salvar no banco aonde a gente quiser. Ou comparar, né? É o que a gente vai trabalhar. E a gente vai ver como isso aqui funciona. Mas antes da gente ir realmente para essa parte do código, a gente vai ver de uma forma legal aqui como que a gente consegue ver esse hash funcionar. Lá no ambiente virtual, eu coloquei dois links lá. Ó. Tem um aqui que é o Hash Online Tools e tem esse Hash Crack. Primeiro a gente vai olhar o Hash Online Tools aí. Abram ele aí, que é esse que eu vou abrir aqui. Esse Hash Online Tools eu já coloquei para o SHA-256, tem alguns outros hash aqui para poder trabalhar. Tem até o SHA do 512 aqui, 512 bits. Então, a gente vai entrar com um valor aqui e ele vai dar o hash gerado. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, tá vendo que ele gerou o hash aqui embaixo. E esse tamanho aqui, ó, como eu falei, ele é fixo. Se eu colocar mais caracteres, 4, 5, 6, 7, 8, é um dígito. Então, a saída do hash é fixo, não importa. Então, se eu colocar 1, 2, 3, usando o SHA-256, vocês vão ver que ele tem um hash aqui, ó. Esse hash, usando o algoritmo SH256, ele vai ser o mesmo. Sendo em Java, sendo em C#, o algoritmo é o mesmo. Então, eu estou usando aqui. Legal aqui em Java, que a gente vai utilizar também, eu coloquei 1, 2, 3. Aqui eu mandei rodar aqui com a minha senha 1, 2, 3 também, ó. Deixa eu copiar ela aqui, ó. Vocês vão ver que a saída, deixa eu ver se ele deixou digitar aqui, ó. Isso aqui é o que o meu algoritmo em Java usou. Olha lá. Isso aqui, ó, o hash de 1, 2, 3, tá vendo? Hash de 1, 2, 3. É isso aqui, ó. Que foi o que eu acabei de pegar, ó. Hash de 1, 2, 3. É isso aqui, ó. A665, ó, tá vendo? Então, o hash que eu pedi para gerar aqui de 1, 2, 3 é o mesmo que a minha aplicação em Java gerou. Então, é o mesmo. É a mesma coisa. A gente está usando o mesmo algoritmo. Não importa aqui se eu estou numa plataforma online aqui ou se eu estou ali se eu estou aqui em Java aqui, é o mesmo, certo? E aí eu coloco uma senha de tamanho padrão aqui, e aí você vai falar, dá para quebrar isso aqui? Esse hash? Tem como eu saber que esse hash veio a partir do 1, 2, 3? Não, porque esse hash pode corresponder qualquer coisinha que eu mudar aqui, se eu colocar mais
Um espaço, tá vendo? Se colocar um espaço, muda totalmente o hash. Só que esse hash pode corresponder a vários outros valores. Então, lógico que ele tenta não bater, ele vai dispersar, porque é muito grande, mas o mesmo hash pode ter outros valores. Então, sempre 1, 2, 3 vai ser, sempre 1, 2, 3 vai gerar esse hash. Mas esse hash pode ser originário de outros valores. Igual a gente já fez lá o hash do resto da divisão, né? Se eu fazer o resto da divisão por 10, então se eu pegar lá 15, 25 ou 35, o resto sempre vai ser 5. Então tem diferentes chaves que podem me levar a diferentes hashes. Eu consigo voltar isso aqui? Pior, consegue. Se a tua senha for fraca, consegue. Mas se você não volta, ele é baseado em word list. Então, voltando aqui, ó, no ambiente virtual, eu coloquei esse link aqui, ó. Hash crack. Você craquear um hash. Quebrar um hash, né? Então, vou pegar aquele hash lá. Pegar esse hash que foi gerado. Opa, deixa eu ir lá no hash crack. Vou colocar ele aqui. Beleza. Não sou um robô. Crack hash. Nossa, olha lá. Ele descobriu aqui ainda que é um hash 256 e conseguiu o resultado que é 123. Por que ele conseguiu isso se eu falei que não dá para voltar, se é impossível voltar somente um hash 256, 2 elevado a 256 possibilidades, ou seja, de ajustes, e o que ele faz, tem um sal ainda, o salt, que é um valor aleatório que ele vai inserir dentro da geração do nosso hash, então não dá para voltar. Ele tem uma word list, tá vendo? Crackstation word list. Então, essa word list aqui, ele tem alguns gigas, quer ver? Olha lá, ele tem 4.2 GB, 15 GB comprimido. Então, você tem 15 GB de texto de senhas possíveis que ele testa. Então, tudo isso aqui, ele já fez o hash de todas essas senhas e ele vai fazer um grande lá, ele vai testando todas possíveis ali. E isso aqui é o geral e tem umas word lists aqui só com senhas que podem ser geradas por humanos, ou seja, não aquelas senhas aleatórias que o computador gera. Que essa aqui já é bem menor, 684 MB. Mas o legal aqui, deixa eu voltar, eu fechei. Se você gerar olha lá, se eu colocar 1, 2, 3, agora se eu colocar 1, 2, 3, sei lá, estrutura de dados 1. Mudei um pouquinho aqui, né? Se eu pegar o hash gerado e tentar quebrar ele não consegue quebrar. Por que ele não consegue quebrar? Porque é algo que não está na word list. Então, ele não está fazendo brute force. Ele não está testando todas as possibilidades, porque isso é impossível fazer. Ele testa o que está na word list. Então, às vezes, um pouquinho que você muda. Então, você pegar aquelas senhas padrões que a galera que gosta de fazer, ó, PES 1, 2, 3, né? Tem muita gente que gosta dessa senha. Então, se eu pegar o hash dela aqui, ó, beleza, olha lá, descobriu. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então tem aí, se vocês pegarem dentro dá uma pesquisada, tem listas de senhas, que só quais são os mais utilizados, e tudo isso tá dentro dessas word lists aí para poder quebrar. Então, a ideia do hash é o quê? Você vai digitar um valor, ou seja, você vai ter uma chave, e ele vai gerar o seu hash. E, logicamente, para a senha ser confiável, se eu colocar lá, se eu colocar IF de Minas, será que vai dar? Será que vai estar lá na word list? Ó, tá, ó. Ele conseguiu quebrar o IF de Minas. Agora você muda um pouquinho, ó. IF de Minas, 1, 2, 3. Eita. Não sei onde que tá todos que não. Olha lá. IF de Minas, 1, 2, 3, ele já não quebra. Vocês conseguiram fazer? Sim. Beleza? A ideia é só para vocês poderem entender aonde que hash é utilizado na senha. Então, uma vez isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a senha que o usuário digitar na hora de cadastrar, vai salvar o hash. O que vai ficar salvo no banco é o hash. Depois, na hora que o usuário tentar entrar de novo, a gente vai pegar a senha dele, vai gerar o hash, vai comparar esse hash com o hash que está no banco. Então, a comparação é através de hashes. Beleza? Aqui no ambiente virtual,
Isso que é bem legal. Aqui no ambiente virtual, a gente tem lá, semana 10, hash Java. Aí tem esse arquivinho aqui, ó. Java Hash Alunos. Descompactem ele e abram ele com o NetBeans. E aí a gente vai entender, eu vou explicar a estrutura do código aqui, vou mostrar ele funcionando. E aí depois a gente vai codificar uma pequena parte. A ideia, assim, o trabalho de vocês mesmo vai ser integrar isso dentro do sistema de vocês. Utilizar isso, fazer salvar no banco, que aqui a gente não está usando o banco. A gente está usando um arquivo texto. Ô, Matheus, o NetBeans, você estava usando ele online? Como que era? Ou tinha que fazer o download mesmo? Não, tem que fazer download Ok. na máquina. Mas se não der para rodar aí junto agora, é só acompanhar aqui que é bem tranquilo. A parte de código que eu vou fazer junto aqui é bem pequena, a maior parte que eu vou explicar. Pessoal, já já eu explico aqui a estrutura aqui, depois vocês abrirem aí, só vou rodar, só para vocês poderem entender o que que é. Deixa eu limpar esse output aqui, ó, que isso aqui a gente vai utilizar para poder visualizar a saída. Eu dei só uns solts ali, só para ver. Então, aqui a gente vai ter a opção de login cadastrar. Quando eu abro aqui, ele já carrega um tanto de coisa aqui. Isso aqui já está pronto. E aqui são alguns usuários que já tem lá no banco. No caso do banco aqui é uma planilha do Excel, é um CSV. E eu tenho aqui, ó, o que está salvo no arquivo é o hash da senha, tá vendo? Isso aqui é o hash da senha. Então, assim, quem trabalha com quebrar, na hora que vê A665, já sabe que a senha é 123. E depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 também tem um começo padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tem um começo padrão. Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu mostrar o arquivo. Aí dentro da pastinha aí, tem um arquivinho dados.csv. Esse dados.csv, ele é um arquivinho separado por vírgula. Você pode abrir com um bloco de notas ou abrir com Excel mesmo, que às vezes ele associa. E aí ele é separado por dois atributos, que vai ser o usuário e a senha. Só que vocês estão vendo o que está salvo aqui, ó, tá vendo? Usuário Matheus, essa senha. Usuário S5, essa senha. Tá vendo? Então, vamos pegar essa senha aqui do S5, vamos ver se quebra, porque eu não lembro qual que é não. Vou colocar lá no online cracker, lá, só para ver se ele quebra, que nem eu lembro. Deve ser uma senha fraca, né? Uma hash cracker. Espero que não seja da conta do seu banco. Vamos ver. Ó, a senha qual que era? 45. Eu nunca ia saber qual que era, porque eu não ia lembrar de jeito nenhum. Eu só lembrava 1, 2, 3, ó. Mas a senha lá do usuário é 456. Que é uma senha que está dentro da word list aqui dessa ferramenta. Então, o que está salvo aqui no banco é o hash. Aqui tem outro aqui, ó. Vamos ver qual que é essa aqui também. Não lembro do usuário Matheus, não. Tem dois Matheus, tem um Matheus aqui. Tá, mas aí ele vai pegar só o primeiro, ele não vai pegar o segundo. Isso aqui não vai adiantar, não. O João A665 é 1, 2, 3. A Maria 8D. Aí eu não sei o que é esse aqui, não. Vamos ver se eu consigo quebrar, se a gente quebra da Maria também. Enquanto eles vão abrindo, né? Quebrou. Da Maria 3, 2, 1. Na verdade, que eu falei assim, não quebrou, né? Já tem na word list e ele conseguiu achar qual que é. Uma coisa importante aqui, ó. Na hora que ele gera aqui também, na tua aplicação você pode gerar o que você chama. Aqui tá falando não salted. Salted aqui é no sentido de sal mesmo, sabe? Você jogar um temperinho na tua senha. Pensa que antes de você mandar de fazer o hash, você usar o hash, o hash 246 ali, você mesmo na tua aplicação, você faz algum deslocamento de senha. Por exemplo, tudo que é A, você transforma para outra coisa, tudo que é outro caractere, você transforma para outro. Isso chama sal. Ou seja, você pode fazer algum deslocamento, adicionar um tempero na senha, antes de você passar no hash. Porque se alguém pegar
a base de dados. Jogar no word list e conseguir voltar é bem mais improvável, porque se a pessoa digitou 1, 2, 3, se não tiver salvo, ele vai conseguir voltar. Agora, se tiver 1, 2, 3 e você aplicou alguma coisa, então tem várias técnicas, né? Você aplica um hash, meio, alguma técnica de encriptação em cima da outra. Isso aqui é importante, quando fala no salted aqui, é sem ter o sal da aplicação, sem ter o tempero da aplicação. E aí, então, o que está salvo lá no banco é o hash. Então, vocês vão salvar o hash lá normal. Ah, tem esse teste aqui também. Vamos ver se ele volta esse teste. Essa word list dele que é legal. Não. O teste, ele voltou, a teste 2. Bem bacana. Então, o que está salvo no banco é o hash. Se você tiver uma senha fraca também, seja alguém jogar numa aplicação dessa, vai quebrar. Então, e aí você pode fazer algumas coisas dentro da aplicação. Quando a gente faz o login aqui, ó, aqui eu só mostrando, ele vai pedir usuário e senha. Então, deixa eu colocar ali o João, não, agora não lembro qual que era do João. Da Maria, que era, não, teste, era teste 2, né? Então, o teste 2, ele vai bater, ó. Na hora que eu pedir para entrar, ó, deu acesso liberado, você vai conseguir entrar no sistema. Quando eu coloquei lá o usuário, lá, hash de teste 2, né? Deu F19, que é o que foi feito. O password, que é o que está lá dentro que é o que o usuário digitou, é F91, a senha dele é F91, vai dar liberado. Se eu colocar teste aqui e pedir para entrar, ó, ele vai dar inexistente. Por quê? Por que ele deu inexistente? Na hora que a gente faz o hash aqui, ó, do teste, deu 4607. O password, que é o que está no banco, é F91. E a senha que ele tentou entrar é 4607. Então, o que a gente está testando é o quê? É o que o usuário digitou aqui. Aí eu apliquei o hash. O hash de teste deu 4607. O password, que é o que está no banco, que ó, se pegar aqui do teste, ó, é o F91. E aí ele tentou comparar esse 4607 com o F91, tá diferente. Agora, se eu colocar teste 2, na hora que faz o hash aqui, ó. Olha lá, fez o hash com teste 2, da F91. O que está no banco é F91, aí vai dar liberado. Então, quando eu comparo, ó, eu comparo os dois hashes são igual, ela libera o acesso. É comparação, a gente vai fazer um equals ali mesmo. Comparou, deu igual. Só que a gente não está comparando o texto, a gente está comparando a senha, né? E também a gente vai poder fazer aqui, esse login aqui é o que vocês vão fazer depois. E aqui a gente pode fazer o cadastrar aqui. Então, cadastrar, a gente pode adicionar um novo usuário aqui. Ronaldo. 3, 2, 1. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadastrar. Ele cadastrou aqui. Aqui, ó. O hash de 1, 2, 3, 4, 5, 6 é 8D alguma coisa. E já salvou os dados aqui. Deixa eu fechar. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Não salvar. Tá, aí quando a gente fecha a aplicação, se eu estou enganado, eu estou salvando lá dentro daquele arquivo lá. Então, quando a gente manda cadastrar, a gente vai pegar a senha que o usuário digitou, vai gerar o hash, e o que a gente vai salvar, o que vocês vão salvar no banco vai ser o hash, não vai ser a senha. Na hora que o usuário tentar acessar, vocês vão pegar a senha dele, vão aplicar o hash para poder fazer funcionar. Beleza? Esse aqui é o funcional, de vocês não está funcional. Deixa eu fechar aqui e abrir o igual de vocês para a gente poder... Vocês conseguiram baixar e abrir aí? Quem está conseguindo acompanhar? É só baixar ele aqui, descompacta e abre o NetBeans. Eu perdi parte da explicação aí, mas agora eu já não lembro também o que foi. Se na verdade eu só mostrei ele funcionando, mas a gente vai refazer tudo isso. Só baixar ele aqui, descompactar. Vou fechar ele isso aqui. Agora, eu vou abrir aqui o projetinho. No caso meu aqui, Java Hash Aula, de vocês está alunos, mas está igual aí. Quando vocês abriram o projeto, aí vocês vão lá em Source, né, Packages, aí tem lá um pacote Java Hash. E aí tem alguns arquivos aí que a gente vai usar. O base aí, que é o essencial de tudo, é esse classe hash. Isso aqui que a gente tem que criar
que vocês têm que criar, que vocês vão ter que ter na aplicação de vocês, é essencial ter ele na aplicação para que vocês consigam fazer o trabalho, para que vocês consigam integrar, fazer hash funcionar na aplicação de vocês, já que vocês estão trabalhando com Java. Se fosse C Sharp, era só importar. Então, aqui eu vou abrir ele, vocês podem abrir só para a gente poder entender ele aqui. Deixa eu dar um clear aqui também. Então, vou abrir aqui. Para a gente poder trabalhar com hash, a gente tem que importar essa biblioteca aqui, ó, o security.messageDigits aqui, messageDigits aqui. Os algoritmos de hash, o MD5, o SHA-256 ou SH-256 estão aqui dentro. Então, se você for fazer diferente, se for fazer na tua aplicação, você não quer criar, mas você vai precisar importar ele, certo? Eu recomendo que vocês peguem esse arquivo e levem para lá, só tirando a parte de salvar no arquivo texto aqui. Essa outra parte de file reader, file writer aqui, o array list é porque eu vou... O que a gente está fazendo aqui? Todo usuário sem que está cadastrando, eu estou jogando no array list, numa lista, igual a gente fez lá em C Sharp. Todo usuário sem eu salvo nele. Na hora que vai fechar, eu pego o array list tudo e salvo o array list dentro do arquivo texto. Na hora que eu vou abrir, eu pego tudo que está lá no arquivo texto, no CSV, e puxo de volta. Eu usei CSV porque é mais fácil aqui, no caso em Java. E aí o exception, porque eu vou trabalhar com arquivo também. Então eu tenho dois array lists. Não precisava, a gente poderia ter criado uma classe aqui, né, de usuário, senha, mas beleza. Aqui eu só fiz do jeito mais rápido, aqui era isso aqui, vocês não vão ter na aplicação de vocês não precisam ter um array list com todos os usuários, toda a senha na memória, porque na hora que o usuário digitar qualquer coisa, você vai procurar no banco. Então você vai pegar esse usuário, senha e vai procurar no banco. Então você não precisa ter isso aqui. Mas aqui é só para poder ver funcionar, é para isso que serve. Então array list usuário e senha. O salvo arquivo aqui, eu estou lendo aqui aquele arquivo dados.csv. E aí eu estou só abrindo esse arquivo CSV aqui, que é esse dados aqui. Enquanto eu tiver um usuário dentro do meu array list, ou seja, o tamanho lá do usuário, eu vou pegar lá, eu vou dar um append lá. Eu vou pegar o usuário na posição de, vou colocar uma vírgula e vou pegar lá no array list de senha também na posição de e vou quebrar a linha. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou no usuário na posição 0, na senha na posição... Pego o usuário, vírgula, a senha na posição 0. E salvo no arquivo. E aí eu estou dando um append. Estou colocando. Estou dentro desse salvo aqui, ó, que é o meu fluxo de acesso ao arquivo. Eu estou pegando e estou guardando tudo lá. Então, pego usuário, senha. Usuário, vírgula, senha. Usuário, vírgula, senha. Estou gerando CSV. E salva. Beleza. Só isso. A gente dá o append aqui. E quando a gente... E aqui a gente vai ter se tiver algum erro de acesso. Então, toda vez que a gente está dando um append aqui, a gente está salvando, a gente está adicionando, né? E aqui eu posso ter o erro de acesso, e eu tenho um try aqui. E aí o flush é o que salva realmente. Quando eu dou o salva.flush aqui, salva que é o fluxo de acesso ao meu arquivo CSV, ele vai salvar. E o close vai fechar o arquivo. Não precisa preocupar muito com isso aqui não, porque não é o foco do hash, é só um acessório. Porém, pode ser útil em várias outras aplicações que você vai fazer, que você não quer mexer com banco, você quer só salvar aqueles arquivos ali, sei lá, de configuração, alguma coisa, você vai salvar ele no formato, pode ser CSV. Hoje é mais fácil trabalhar com JSON, mas é uma forma aqui. O carrega está apontando para o mesmo arquivo aqui. A linha aqui é a linha que eu vou fazer a leitura, né? Eu começo ela de nada aqui. Aqui eu vou ter um usuário. Então, eu vou fazer a leitura, a line aqui começa de nada, eu vou fazer a leitura de uma linha aqui. Então, enquanto eu tiver linha para ler, então, enquanto a minha linha for diferente de nula, vou fazer com que o meu usuário seja o split aqui do usuário, ele vai virar um vetor. Então, o user aqui, ele é um vetor, tá vendo? Ele é um vetor de string. Então, o user vai receber o split separado por vírgula. Então, quando eu mandar um split, eu pego uma linha inteira. Aí eu dou split por vírgula. Se eu tiver 4 campos, e tá eles todos separados por vírgula, eu vou ter um vetor de 4 posições. Se eu tiver 10 campos, eu vou ter um vetor de 10 posições. Então, na hora que eu dou split, o usuário na posição 0 é o usuário. E o user na posição 1 é a senha. E aí eu faço lá, usuários.add, user na posição 0, que é o usuário, né? Em cada linha eu tenho usuário, vírgula, senha. Aí na hora que eu pego e dou um split, vai acontecer isso. O meu vetor aqui na posição 0 é o usuário, e na posição 1 é senha. E eu volto para o nosso array list. Isso, como eu falei, é só para ficar mais fácil.
vocês vão trabalhar com banco, vai ficar um pouco diferente aí. E agora aqui que vem a parte do make hash, realmente. Então, isso aqui vocês vão ter que fazer. Essas duas funções, que é o make hash e o que transforma aqui para o formato hexa, tem que ter. Isso aqui é padrão, está na documentação. Ó. Então, aqui a gente vai... O string resultado aqui, que é ele começa de nada. E o make digit aqui, que é o hash que a gente vai fazer. A gente começa ele de nulo aqui. E o que a gente muda nesse código que você pode mudar é aqui, ó. Você vai mudar para você poder falar qual que é o algoritmo que você vai usar. Você vai usar o SH256 e aí você pode olhar aqui, ó, no make digit get distance, você pode olhar na documentação, você consegue ver os algoritmos que você consegue utilizar. Aqui, ó, no docs aqui. Make digits. Tá, ele tem aqui o MD, olha lá, ele tem implementação aqui do MD5, do SH1 e do SH256, então não mudou. Apesar que aqui está no Java 7 ainda, não sei se mudou alguma coisa. E aí você vai passar, você vai querer MD5, SH1 ou SH256. SH1 é 128 bits, SH256 é 256 bits, e ele não tem implementação do SHA 512. E aí você pode procurar. E aqui tem toda a parte da documentação. Então, o que você acaba mudando é só aqui mesmo. Não vai ter nada. E aí, depois, aqui é padrão. Aqui é código da documentação mesmo. Que ele vai colocar no formato UTF-8, e aí esse resultado ele converte para hexadecimal. Então, tem toX format aqui, que é essa funçãozinha também. Isso aqui faz parte da documentação. Basicamente, você só usa ele. Então, mas você tem que colocar aqui. Tem que colocar esse código aqui. E aí, você manda aqui o resultado aqui do mesh digits. Você converte ele para o formato hexa. E esse sort aqui que eu estou dando é só para poder enxergar. Quando a gente manda fazer o hash, quando a gente chamar a nossa função make hash aqui, ó, ele vai mostrar o hash da senha que eu recebi. Então, eu vou receber a senha, 1, 2, 3. Então, ele vai mostrar o resultado desse hash. E se der algum erro, eu vou dar o return no resultado aqui no final. Então, o que a gente precisa para fazer hash aqui em Java? Precisa dessas duas funções. Essa make hash e toXFormat, que é utilizada aqui dentro. Em C#, a gente já tem uma função que se chama makeHash. E aí você só dá um import lá numa biblioteca, que também é a parte de security lá, eu não lembro o nome da biblioteca, mas é só você dar um makeHash. Não precisa criar essa classe. Então, essa classe hash aqui, a gente vai ter que instanciar ela. Tá vendo que eu estou colocando como público aqui, porque a gente vai precisar acessar. E também aqui os nossos array list eu coloquei que são acessórios, né? Então, a gente vai precisar instanciar essa classe hash aqui, dentro do processo. E aí, a gente vai ver agora como cadastrar. Então, a gente vai dentro do nosso form de cadastro aqui, ó. Tem um form de login, que a gente vai utilizar ele, já está pronto. Tem esse form sistema aqui também, é só para ilustrar que a gente vai conseguir ir para esse formulário aqui específico. Tem o form de cadastro, que é o que a gente vai utilizar agora. Esse Java Hash que foi quando eu criei, nem tá usando ele aqui não, porque quando eu tá chamando esse Java Hash.java, eu tô chamando o start aqui, ó. E o start aqui, que é Matheus, o que utilizar. Oi? eu fui abrir o de login aqui, ele falou que carregado com erros. Todo mundo... Ele perguntou se somente exibição permitir acesso. Ele não tá dando aqui design, search. Permitir edição. Não, tá. Isso aí tá. O que eu tô falando se apareceu uma advertência antes, mas... Ah, tá, não, sim. Vai dar erro, porque eu acho que eu comentei umas coisas, tá faltando código. Pode crer. Tá? Aqui, né? Não sei, alguma coisa assim. Tá, mas não preocupa não, que isso aí a gente vai fazer rodar daqui a pouco. Aqui o Java Hash, que era a classe classe principal, eu só estou chamando o start. O start é só para escolher se eu quero fazer o login ou se eu quero cadastrar um novo. Só para vocês poderem ver também que no sistema de vocês, vocês vão ter que ter a opção lá de cadastrar o usuário sem em algum lugar, né? Vocês podem criar um perfil de administrador para poder cadastrar. E na hora que abrir, vocês vão chamar a tela de login, só para poder ver a diferença aqui, na hora de começar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente rodar aí, ó, se eu clicar em login, ele abre o login, mas não está funcionando. Você pode colocar qualquer coisa aqui, ó, ele não faz nada. Olha lá, implemente, né? Eu coloquei um implemente para vocês verem. É o que vocês vão fazer. Se eu
Opa, fechei. Se eu colocar o cadastrar, eu vou aparecer para cadastrar aqui um usuário, só que não está funcionando nada ainda. É isso que a gente vai fazer. Então, qual que é a ideia? A gente pegar o dado que está aqui, gerar o hash e a gente vai salvar. E aí, depois, vocês vão pegar o que está salvo e comparar. Beleza? Então, a gente vai vir aqui dentro do nosso form CAD, que é o nosso formulário de cadastro. A gente tem dois inputs aqui, né? Tem um txt user e tem o txt senha. A gente vai pegar o que está neles e vai fazer o hash a partir da senha, vai adicionar o que está no usuário lá dentro lá para a lista de usuários e vai adicionar a senha lá para a lista de senhas também. Beleza? Então, quando que a gente vai cadastrar? Quando clicar aqui no cadastrar. Aqui, ó, a gente vai ter que, já que a gente vai precisar utilizar, aqui a gente vai precisar utilizar a nossa classe de hash. Então, aonde você for usar hash, ou você for aplicar o hash, no caso do login aqui, a gente vai precisar importar aquela classe nossa. Então, a gente vai precisar não importa que ele está no mesmo, que a gente vai precisar criar só uma instância dessa classe nossa aqui. Dessa classe que a gente vai utilizar. Aqui está no botão. Tá, então aqui dentro da classe aqui do formulário, a gente pode só instanciar lá. Então, a gente vai ter a nossa classe hash. Vou chamar ela de H porque a gente já está fazendo. Eu chamei ela de H anteriormente. Ó. É igual a 1000 classe hash. Então, aqui, ó, dentro do formulário de cadastro, eu estou instanciando aquela classe hash, porque a gente vai precisar utilizar o make hash aqui, dentro do nosso processo. Beleza, hein? Aqui a gente está dentro do formulário de cadastro, ó. Aqui, ó, dentro do formulário de cadastro, cliquei em cadastrar, aí ele veio aqui para o código cadastrar, mas você vem um pouco assim e coloca aqui dentro da classe. E a gente importou ele aqui. O que a gente vai querer fazer que vai ser importante aqui, ó? Aqui, ó, dentro desse método aqui, ó, que é o form window opened, ou seja, quando o formulário for aberto, o que a gente vai querer fazer? Até tá comentado aqui, eu acho que de vocês está assim também. Eu estou acessando a minha classe hash, né, que a gente chamou ela de H ali, e estou chamando o meu método carrega arquivo. O que o carrega arquivo vai fazer? Ele vai ler lá aquele arquivo CSV nosso e vai trazer todos os dados para a memória. Porque se a gente já tiver dados cadastrados, ele vai trazer para que eu possa, na hora que eu abrir, eu já vou ter alguns usuários, se eu for adicionar algum, eu vou adicionar no final da lista. Beleza? E aí, agora, quando a gente clicar no botão, que é aqui dentro do botão cadastrar, o que a gente vai querer fazer aí? Eu vou querer adicionar lá dentro, lá daquele array list que a gente tem de usuários, o que tá na caixa de texto dos usuários. Então, a gente vai colocar aí o H, ponto. Aí a gente tem usuário e senha, que são os dois array list nossos. Lá no usuários, a gente vai dar um add e a gente vai passar aí qual que é o usuário que eu vou adicionar, que vai ser o que vai estar na caixa de texto, né? txt user .getText. Lá em C# é só text, né? Aqui .getText. Então, eu vou pegar o que está na caixa de texto e vou adicionar lá no usuário. Lembrando que a gente liberou aqui esse código que estava comentado. Então, na hora que eu abrir, eu carrego todos os usuários que eu tinha. Você, na hora de cadastrar, o que você vai fazer? Você vai ter toda a parte de banco, né? E aí, você vai passar esse nome de usuário aqui, você vai passar como parâmetro lá, dentro da tua string de inserção. E a diferença vai ser agora que na hora de fazer a senha. Então, dentro da nossa senha, a gente vai criar uma string aqui, ó. String, senha, vai ser igual a new, string,
E essa string que a gente vai criar vai vir lá da caixa de texto, essa senha, né? txt-senha.getText. O que ele reclamou aqui? Ah, tá. Deixa eu ver aqui, continuo riscando ali. May split declaration. Alt enter. Sei porque ele achou ruim aqui. A gente está criando essa variável senha aqui para a gente poder adicionar. Por que a gente está fazendo ela? Porque primeiro a gente tem que fazer essa senha nossa. A gente vai fazer. Ou a gente poderia passar o resultado direto lá. Acho que ele. Matheus, A ideia aqui vai ser só a gente salvar ela para a gente poder mostrar. Oi? ele não tá dando esse erro aí por causa de ser aquele que, como é que fala? Que fica, o campo de senha ele é diferente, né? Converte? Não, o campo de senha ele é diferente dos outros campos normais. Dá certo. É o get password, né? Isso. Get password. Esse aqui mesmo. String senha igual a new senha. String senha igual a new string. E aí eu tô por criar essa string com... É isso mesmo. Porque é diferente. Foi isso mesmo. Então a gente está criando uma string e aqui eu já estou pegando o resultado do password e fazendo ele virar uma string. É isso aí mesmo. É porque o campo lá, ele está como password. Se a gente olhar aqui então, design, senha. Sacanagem isso aí. Code. Teste senha. Properties. Ele tem uma propriedade que ele está definida como... Ah, tá. É um JPassword field aqui, ó. Que não é propriedade, ele é o campo mesmo. Java eu tô um pouquinho enferrujado, mexo de vez em quando. Mas beleza. Então, voltando aqui, então a gente pegou a senha e agora essa senha, para poder adicionar lá dentro da senha lá, .dd, né? .dd. A gente vai adicionar dentro das nossas senhas lá, a gente vai adicionar essa senha, só que o hash dela. Então, a gente vai chamar aqui o h.makeHash e vai passar essa senha. Então, senhas é o nosso array list. Então, eu vou adicionar no array list essa senha que o usuário digitou ali, só que a gente fazendo o hash dela. E aí, a gente pode, depois que o usuário adicionou, a gente pode já mandar salvar isso aqui, né? Salva arquivo. Então, cada vez que ele cadastrar um, a gente já vai e já salva o nosso arquivo. E se você quiser já fechar, você dá um dispose aqui, ele fecha aqui também, se quiser. Então, quando a gente pegar aqui, a gente vai fazer o hash, vai salvar. Toda vez que a gente manda, chama a função hash, acho que vocês lembram lá no make hash, que isso aqui vocês podem tirar. Ó. Aqui dentro do make hash, eu estou dando um salt aqui, tá vendo? Só para mostrar o quê? Qual que é a senha que ele recebeu e qual que é o resultado do hash. Então, a gente vai ver senha e resultado. Toda vez que a gente cadastrar alguém. E aqui ele vai salvar. Então, a gente vai conseguir ver isso no arquivo. Vamos rodar aqui. Ah, tá. Uma coisa importante, aumentem aí o terminal de vocês aqui, ó. Deixa eu dar um clear aqui. Ah, tá. Na hora que você abrir, ele já vai mostrar um tanto porque a gente está carregando, né? Mas eu vou limpar ele aqui. Vou vir aqui em cadastrar. Ah, tá. Toda vez que eu abro aqui, ele tá trazendo clear. Eu não quero ficar vendo isso aqui, não.
João. E a senha eu vou colocar o famoso 123 aqui. Então, se eu pedir para cadastrar, ó, hash de 123 é o A665, é o famoso dados salvos. Beleza. E a gente tem que ver o quê? Se esse João Pedro aqui, ó, com 123, não, né? Com o hash dele foi lá para o nosso banco, no caso, né? Então, se você abrir aí o arquivinho dados.csv, deixa eu ir aqui, documentos, NetBeans, hash aula, aquele aqui, ó. Vou abrir ele aqui no Notepad++. Vou trazer aqui da outra tela. Olha lá, ó. O que está salvo, tá vendo? João Pedro, e o que salvou foi o hash. O legal é que você marca aqui, que você vê que tem mais pessoas aí com o mesmo hash. Tem o Matheus, o João, coisa. Então quer dizer que todo mundo colocou possivelmente 123. Por mais que esse A665 possa ser de origem de outras chaves, o hash ele está batendo. E aí, qual que vai ser a ideia? Que a gente vai passar, eu vou explicar para vocês no começo da próxima aula e depois vocês vão terminar de implementar. Quando a gente abrir o login depois, vocês vão consultar. Na verdade, quando a gente abrir o login, a gente só vai fazer a mesma coisa aqui, né? A gente chama o carrega. E aí você vai ver se esse usuário, se ele existe dentro do nosso vetor de usuário. Se fosse no banco, você vai passar isso para o banco lá, o usuário e a senha, e vai ver se existe. Normal. Você vai só fazer um teste, vai fazer um select, né? Select, onde tiver esse usuário e essa senha. Aqui, no caso, a gente vai ver se esse usuário existe dentro do ArrayList. Se existir, a gente vai comparar o mesmo índice para ver se a senha de mesmo índice é igual, né? Então, a gente gera o hash e vai comparar o hash gerado com o que está lá dentro da nossa ArrayList. Deu certo? Vocês conseguiram gerar o hash aí? Sim. Beleza? Tranquilo? Se a gente quiser fechar aqui também, isso aqui depois cadastrar, acho que fica legal. Expose. Isso aqui está no cadastrar. Depois de você cadastrar alguém, a gente já pode colocar aqui para ele poder fechar. Maria Joana. Senha 456. Cadastrar. Aí cadastra e já fecha. Mas aí a gente pode dar um show de diálogo aí, pegar e mandar ele printar alguma coisa na tela, igual a gente está fazendo aqui no login. Aqui, ó, você pode mandar uma mensagenzinha, cadastrado com sucesso, na hora que dá o ok, você já fecha. O dispose aqui, se você quiser depois de cadastrar, ele já fechar, automático. Beleza aí, pessoal? Deu para entender o objetivo de hash dentro do controle de acesso? Então, o hash ele funciona como uma função criptográfica de uma única via. Então, a gente tem uma chave, ele gera o hash. A gente viu aí que, embora não seja possível quebrar o hash, se você tiver uma senha fraca, ela pode ser comparada com o word list, e é assim que acontecem alguns vazamentos. Mas existem técnicas para poder deixar cada vez mais seguro. Então, o objetivo nosso vai ser o quê? Pegar os dados aqui, na hora que você dá o make hash aqui, a tua senha, na hora que você dá isso aqui eu já estou adicionando, né? Lá na hora de você fazer no banco, né? Você vai fazer com que, sei lá, string, senha, hash é igual ao make hash da senha. Então, o que você vai mandar para o banco vai ser isso aqui, ó. Vai ser a senha hash. E aí você vai dar um insert no testUsuário.getText, né? Você vai mandar o usuário e vai dar o hash. E aí você vai salvar no banco. E na hora de você pegar isso de volta, você vai fazer um select com esses dois. Lógico, na hora do login. Então, você vai fazer o select com o hash, que é o que vai estar salvo dentro do banco. Vou comentar isso aqui, porque isso que não vai ter uso agora. E aí, depois, no começo da próxima aula, eu vou explicar a estrutura de como tem que funcionar o login, mostrar a lógica, aí vocês vão terminar de fazer o login e já começar a brincar aí de fazer a inserção dentro do banco, que aí vai ser a parte do projeto de vocês. Que aí, como vocês vão fazer em Java, o projeto vocês estão integrando com o banco de dados lá em Java, então? Ele tá passando ainda.
É, a gente agora nada, mas a gente vai começar. Mas vocês não fizeram nenhuma inserção no banco ainda com Java? Não, alguns lembram do técnico, né? Mas ele passar pra gente assim, não, ainda não. Beleza, mas isso vocês vão usar depois, e aí depois eu vou dar uma conversada também com o Simoian para ver em que ponto que ele tá, mas para ver se ele dá uma adiantada nessa parte. Ele nem começou a falar ainda de acesso a banco? Como que tá? Não, ele começou a passar semana passada sobre interface gráfica ainda.